Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você assistir esse vídeo. Novamente estamos aqui como trabalhadores do Grupo Espírita Fraternidade Joana de Ângeles para batermos um papo, conversarmos um pouco a respeito de temas relevantes para a nossa vida à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tratamento espiritual. E eu espero que seja bom para o esclarecimento de todos nós. Eu peço a vocês que nesse momento a gente possa serenar um pouquinho nossos pensamentos, fechar nossos olhos e assim nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Meus amigos, o tema de hoje é extremamente amplo. Eu vou tentar me esforçar ao máximo para fazê-lo com pouco tempo, o esclarecimento que seja bom para que a gente compreenda. Caso fiquem dúvidas, eu peço a vocês que deixem seus comentários nesse vídeo, ou mesmo entrem em contato com o Grupo Espírita Fraternidade Joana de Ângeles, que é um grupo que fica sediado dentro da comunidade mais carente aqui da região leste de São Paulo, no Jardim Guatemi. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso tema de hoje. O que é o tratamento espiritual? Em algumas casas, esse nome é conhecido como assistência espiritual. Outros ainda chamam de fluidoterapia. Independente dos nomes, o importante é a gente entender como funciona esse tratamento espiritual. Eu tenho aqui o meu roteirinho para não deixar me desviar demasiadamente. Aqui nós vamos então por partes. O que compõe esse tratamento espiritual? Primeiramente, a gente sabe pela literatura espírita que na maioria dos casos, então pode ser que haja casos fora disso que eu vou falar, mas na generalidade dos casos das pessoas que frequentam as casas espíritas, muitas vezes o plano espiritual. O que é o plano espiritual? São aqueles nossos amigos, familiares e espíritos protetores, aqueles que se interessam pelo nosso progresso, tanto como encarnados como desencarnados. Esse plano espiritual, muitas das vezes, ele com antecedência, já reconhecendo as nossas dificuldades, nossos problemas do cotidiano, eles já fazem uma espécie de assistência espiritual. E na maioria dos casos são eles que nos inspiram, ou inspiram pessoas ligadas a nós, para nos levar até uma casa espírita. Isso é feito assim, de modo totalmente sutil, imperceptível, na maioria das vezes, e as pessoas acabam indo para o centro espírita. Então eu estou dizendo aqui na generalidade. Então às vezes a pessoa que tem uma dificuldade, uma dor, seja ela física, emocional, espiritual, às vezes vai em vários locais e de repente parece que não tem uma solução, e essa solução às vezes surge num convite, no ela passar às vezes sem querer em frente a uma casa espírita, e ali então ela vai participar das atividades desta casa. Então veja que a primeira parte da assistência espiritual ou do tratamento espiritual, ela acontece antes da pessoa entrar na casa, antes de entrar no centro. Aí a gente precisa explicar certas questões, né? Aí a gente tem a recepção e o atendimento fraterno, que devem ser um momento assim de conversa fraternal. É um momento em que a pessoa explica a sua situação, as suas dificuldades,
E é algo que é totalmente voluntário, ninguém é obrigado a fazer isso, mas é aconselhável, porque assim, dessa forma, os atendentes vão poder dar a orientação à luz da doutrina espírita. Não é uma sessão psicoterapêutica, não é nada no sentido mais especializado. Algumas casas, quando tem profissionais habilitados com conhecimentos apropriados, até realizam atendimentos mais específicos dentro do campo da psicologia. Mas, na maioria dos casos, são voluntários de boa vontade que vão ali ouvir as dores, os problemas que passam aquela pessoa e vão tentar dar-lhe uma orientação. E, na verdade, ali é uma forma de acolhimento. É muito mais ouvir do que falar. É muito mais ali estender as mãos para aquele que está naquela situação do que propriamente tentar resolver alguma coisa. Desse atendimento fraterno, conforme as metodologias próprias de cada centro, são indicados a ele atitudes que ele vai ter que tomar para que ajude na solução ou no encaminhamento das suas dificuldades. Bem, aí nós temos também a música, que faz parte importantíssima desse processo todo, porque a música, já até vários estudos que confirmam isso, ela produz no nosso corpo, na nossa mente, estados mentais de serenidade, de pacificação interior, ou seja, ela vem como um suporte a mais para que aquela pessoa que está sendo acolhida seja bem orientada, bem atendida. Bem, aí nós passamos um aspecto que eu queria informar. No Espiritismo a gente diz sempre isso: o Espiritismo não tem rituais. Mas no Espiritismo, e nas práticas espíritas, melhor dizendo, nas práticas espíritas existem procedimentos, existem rotinas e técnicas que são seguidas conforme cada casa, conforme cada centro. A gente percebe que geralmente essas práticas, essas técnicas, essas rotinas, metodologias, né, como são descritas, são geralmente baseadas em estudos feitos por encarnados, seja por inspiração mediúnica, seja citando outros autores, mas não são assim de movimentos repetitivos sem uma fundamentação, que é a base daquilo que a gente chama de ritual. Todo movimento que é repetitivo, que você faz sem saber o porquê, pela tradição, porque meu pai fazia, meu avô fazia, isso então a gente pode classificar como ritual. Então, aqui talvez a gente tenha que correr um pouquinho, porque senão a gente não consegue terminar de falar todos os assuntos. Depois disso a gente tem o apagar a luz, para a prece inicial. O apagar a luz ele é importante também, e aí a gente deve dizer: será que então não vai ter tratamento espiritual de dia? Claro que sim. Esse apagar a luz, quando é uma atividade que é noturna, ele tem o benefício de fazer com que o nosso cérebro relaxe um pouco mais. Isso a ciência já vem dizendo, não vou aqui, não posso aqui pelo tempo pequeno que nós temos, mas aí a gente pode ter assim, por experiência empírica, pela nossa própria experiência. Quando a luz está apagada, você relaxa um pouco mais. Se está acesa, você fica mais ativo. E o objetivo disso é fazer exatamente essa função de relaxamento, de você ficar num estado mais adequado para fazer uma oração e até mesmo para o momento em que você vai receber o passe, que é outro tópico que a gente vai falar. Bem,
com relação à luz, é isso. Se for durante o dia, não tem como apagar a luz do sol. Então, evidentemente, a gente vai trabalhar com o que a gente tiver. À noite, a gente tem essa possibilidade. Mas isso também não impede de ser feito com luz acesa. Isso aí não é um empecilho, né? Na verdade, quando se apaga a luz, é para facilitar. E tudo isso eu estou explicando para que a gente desmistifique a própria prática da assistência espiritual ou do tratamento espiritual. Para que a gente compreenda como ele funciona, para que a gente trate-o como um procedimento. Como a gente vai, quando a gente vai a algum tipo de atendimento da área da saúde, existem procedimentos. Então, isso são procedimentos. Não tem nada místico ali envolvido, mas sim formas que facilitem para que a gente tenha um resultado melhor. Aí vamos seguir para a preleção ou palestra. Na verdade, tem umas nuances diferentes entre preleção e palestra. Preleção geralmente é uma pequena orientação, uma pequena conversa. Palestra já pode ser algo maior. Mas enfim, o que é importante é que seja curta, simples, o mais objetiva possível e que tenha esse caráter de consolo. A preleção ela tem que abraçar a assistência, tem que fazer com que nós nos sintamos abraçados. Já uma palestra, de uma aula de ensino, de orientação mais ampla, já tem outras características. No caso do tratamento espiritual, então a palestra ela tem esse aspecto. Nós temos também que falar sobre a água. No centro espírita a gente tem a água. A água é considerado assim dos elementos da natureza, ela é um elemento composto, né, que é formado de dois átomos, de hidrogênio e oxigênio, mas mesmo sendo um elemento composto, ela é muito simples. E ela é assim, ela absorve tudo, né? Tanto coisas boas, ruins, a gente percebe que a água ela é muito fácil de absorver as coisas. Por esta razão, já de muito tempo, pelas informações que o plano espiritual nos traz ao movimento espírita, há na grande maioria das casas a prática da água fluidificada. Então ali essa água ela deve ser vista também como mais um procedimento, mais algo para facilitar os bons resultados que nós queremos. Mas se não tiver a água também não há problema. O tratamento espiritual não deixa de existir se um desses elementos que a gente está dizendo aqui faltar. Porque o que importa, acima de tudo, é a nossa conexão com Deus. E aí a gente vai continuando. E aqui, deixa eu ver, já estou terminando, viu, gente? Não fiquem apavorados. Vai ser bem curtinho nossa conversa hoje. Aí a gente vai para o passe, que é uma imposição de mãos. Na visão espírita, a benzedura, né, que o benzedor faz lá, né, que é uma prática muito comum no Brasil, a bênção do padre, do pastor, o reiki e várias inumeráveis formas de imposição de mãos com efeito curador de alguma maneira, para nós, na nossa visão, são tipos de passe. Talvez eles discordem da nossa forma de considerar, mas para nós são tipos de passe. Qual que é a diferença dessas práticas para a prática dentro do centro espírita? O passe no centro espírita ele é um passe misto. Porque eu acabei não explicando antes, mas assim, o passe, essa imposição de mãos, na nossa visão, é uma doação de energias magnéticas de uma pessoa para outra pessoa. Ou até, como já houve, para outros seres. Mas é uma doação de energias. São fluidos magnéticos. No caso do passe no centro espírita, esse passe é um passe misto.
porque a doação de uma pessoa e juntamente com essa doação tem o acréscimo da doação que vem do plano espiritual. Então são energias vindas do plano espiritual que se juntam às energias do passista em favor daquela pessoa que está ali para receber. É um tema muito extenso, eu planejei falar em 15 minutos, já estou a 15, mas eu prometo que eu vou acabar logo. Já estamos quase no finalzinho. Aí a gente vai pensar assim, o que torna o passe eficaz? A eficácia do passe. Bem, aqui resumidamente eu vou dizer assim que depende de 3 fatores. O primeiro fator é Deus, o Criador e suas leis. Nada se faz sem a permissão de Deus. E tudo funciona de acordo com as suas leis. Existe a lei de causa e efeito, existe a lei de caridade, de justiça, de ação e reação. São leis que governam nossa vida material e espiritual. Depois vai depender de um segundo fator, quem recebe. Esse é um fator fundamental. Porque muitas vezes a pessoa ela se fecha em si mesma. Ela cria uma couraça que impede ela de receber os benefícios necessários. Por isso é bom lembrar de Jesus, quando curou o paralítico, ele perguntou: o que queres que eu faça? Aí ele falou: você quer que eu te cure? Jesus perguntou ao paralítico, né? Tu acreditas que eu possa fazer isso? Jesus sempre ele tinha essa didática de provocar aquele com quem ele falava. E aí sim, eu acredito, disse o paralítico. E naquele instante, então, Jesus diz fortemente: então levanta-te e anda. A energia que ele recebe naquele momento, o paralítico, é tão forte que ele consegue se movimentar. Mas aí foi fundamental a fé. A fé tem esse poder atrativo das boas energias, daquilo que é necessário para nós. O terceiro fator é quem doa, a pessoa que está ali na posição de doador. Mas, ainda assim, se caso você não tem um bom doador, mas se você tiver fé, estiver dentro daquilo que está dentro das leis divinas, você vai receber o benefício necessário. Então é importantíssimo a gente ter a nossa fé, a nossa convicção íntima. Aí vamos ao outro tópico aqui. Talvez a gente volte a falar novamente sobre isso, né? Mas eu acho importante. Aí, o que é o tratamento espiritual que as casas tanto falam? Primeiro, essa palavra tratamento é um empréstimo daquilo que a gente já conhece da medicina, das áreas terapêuticas que utilizam essa palavra tratamento. O tratamento, no caso dos centros espíritas ou assistência espiritual, é um tipo de metodologia de trabalho. É uma maneira de fazer com que a pessoa possa ter um compromisso por um determinado período de tempo, onde ela vai receber os passes, ou a bioenergia, a fluidoterapia, os nomes são vários. Mas o que é importante, ela vai receber essas energias, que no caso do centro espírita, novamente eu vou repetir, são de caráter misto. Tem a energia do médium e tem a energia do plano espiritual. A quantidade de dias para se fazer o tratamento espiritual, isso é indeterminado. A gente não tem esse conhecimento perfeito. Não, em 10 dias você já está bom. Em 20 dias você vai estar ótimo. Em 30, em 15. Não existe. O que existe é uma padronização para que a gente tenha algum tipo de critérios. Porque quem vai saber se o tratamento está funcionando, se funcionou ou não, é aquela pessoa que está no tratamento. Mas, na nossa casa, no nosso grupo, a gente convencionou. Criamos um critério apenas para facilitar as pessoas que nos procuram de 8 semanas ou 8 passes. A pessoa vai receber
8 passos, o que equivale a dizer 2 meses. Aí ela retorna ao atendimento fraterno e diz se continua necessitando do tratamento ou se não precisa mais. Aí a gente vai falar, por último, do tratamento espiritual à distância. Será que funciona? Será que não funciona? Depende aí dos 3 fatores que nós já falamos. É evidente que no tratamento espiritual à distância, nós vamos ter prejudicado o doador, porque o doador vai estar à distância. E estando à distância, embora que a gente sabe que mesmo à distância é muito importante a doação feita, e mesmo à distância nós temos relatos de inúmeros casos em que essa energia ela é canalizada e direcionada a quem necessita. Há vários relatos a respeito disso. Mas não é a mesma coisa como se fosse dentro do centro espírita presencialmente. Há uma certa diferenciação, mas os resultados podem ser tão bons e alguns, às vezes, até superam os resultados presenciais, porque vai depender dos 2 fatores principais nessa relação que nós chamamos do passe, que é a pessoa que recebe. É fundamental que essa pessoa tenha sua fé. E a gente sabe que com o passar dos dias em que a pessoa vai passando pelo tratamento espiritual, um outro fator é importante que ela tenha consciência, que é a sua disposição de se transformar, de mudar seus hábitos para melhor, de praticar o bem. Tudo isso vai fazendo com que ela fique mais receptiva às energias cósmicas do bem. Vejam vocês, meus irmãos, que muitas vezes nós damos passes sem saber. Muitas vezes, quando vemos uma pessoa querida e vamos falar com ela, e com o nosso sentimento de amor, muitas vezes, se ela necessita, a gente doa para ela energias positivas. Constantemente a gente faz isso, e constantemente a gente também recebe. Aqui na minha casa, hoje, eu estou gravando esse vídeo, é de dia. Então estou recebendo a luz do sol. E é interessante que essa luz veio bem agora, né? Bem forte. É a luz divina. Quando falamos do passe, temos que pensar nisso. Deus, com a sua luz divina, permeia todo o universo. E assim, quando a gente tem fé nele, confiança, e fazemos a nossa parte, nós começamos a receber seus benefícios, independente de onde nós estivermos. Pode ser na nossa casa, no nosso trabalho, no ônibus, na rua, tendo fé no Criador de tudo que existe, nosso Pai, nós vamos receber seus benefícios. E assim eu quero encerrar essa nossa singela gravação. Peço desculpa por ter ultrapassado o tempo, mas o tema que nós escolhemos hoje é um tema também muito extenso. Eu vou pedir a vocês, como a gente costuma fazer lá no nosso grupo, nós vamos fechar nossos olhos, serenar nossa mente. Nesse momento, vamos sentindo a presença de Deus na nossa vida, respirando suavemente. Vamos nos deixando levar pela melodia, e nesse momento de serenidade, onde buscamos o divino, vamos dizer do fundo de nossas almas:
Pai amado, estamos aqui para recebermos aquilo que Tu nos dá todos os dias. Senhor Deus, nosso planeta tem passado por dias difíceis, dias de lutas, de dor e de sofrimento. Pedimos a Ti, Senhor, ampare aqueles que partiram neste momento de pandemia. Ampara, Senhor, aqueles que trabalham nos hospitais, nos locais de saúde. Ampare os que estão enfermos. Ampara, Senhor, também seus familiares e amigos. Aqueles que ficaram. E ampare, Senhor, os nossos governantes, para que tenham ideias positivas, sejam bem inspirados para bem conduzir esta nação. Ampare, por fim, Senhor, a nossa família. Ampare a minha vida, que nela possa haver mais pontos luminosos e que eu tenha forças para vencer as imperfeições que ainda me caracterizam. Ampara, Senhor, a todos nós. Amém. É isso, pessoal. Agradeço a todos. Fiquem com Deus. Cuidem de vocês e daqueles que vocês amam. Um grande abraço a todos.